Fala pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é ausência de dominância. A gente vai começar a trabalhar alguns casos especiais da genética que fogem um pouquinho do que Mendel dizia em relação à sua primeira lei, beleza? A gente vai ver, por exemplo, que as proporções que nós encontramos aqui em termos de fenótipo, a proporção fenotípica vai ser diferente do que Mendel encontrou quando ele fez lá o cruzamento com as ervilhas. Tudo bem? Existem dois tipos de ausência de dominância. Nós temos a dominância incompleta e a codominância. Para a gente poder entender as duas, eu preciso que primeiro vocês se lembrem do que Mendel fez no experimento dele. Mendel cruzou lá, vamos pegar a cor das ervilhas, cruzou ervilhas amarelas puras com ervilhas verdes puras numa geração parental e ao fazer essa fecundação cruzada ali da ervilha amarela pura com a verde pura, na primeira geração de filhos, ele encontrou 100% de ervilhas amarelas. Quando ele fez a autofecundação da geração F1, na segunda geração de filhos, ou geração F2, ele encontrou a proporção de 3 amarelas para cada uma verde. Lembram disso? 75% amarela para 25% verde. Essa era a proporção fenotípica do que Mendel encontrou do cruzamento de heterozigotos ali na geração F1. A gente observa, pessoal, no experimento de Mendel, que ao cruzar lá as ervilhas puras e nascer amarelo, a conclusão que ele chegou é que o fator que condicionava a cor amarela era dominante, ou seja, o alelo que condicionava a cor amarela era o alelo dominante. Isso não vai acontecer num caso de dominância incompleta ou codominância. Um exemplo clássico é o da cor da flor maravilha. Se a gente pegar aqui flores que são vermelhas e cruzar essas flores vermelhas com flores brancas, na geração F1 nascem indivíduos que são rosas. Reparem que a primeira geração de filhos ela não tem a mesma característica que um dos parentais. Lá no caso de Mendel, ele cruzou ervilhas amarelas com verdes, nasceu amarelo, ele concluiu que o caráter amarelo era o dominante. Aqui, ao cruzar vermelho com branco, nasce na geração F1 100% de indivíduos rosas. E ao fazer a autofecundação da geração F1, ou seja, ao cruzar os indivíduos heterozigotos ali da geração F1, nós vamos achar a seguinte proporção fenotípica. Vermelho, heterozigoto, rosa e branco, para poder fechar. Nós não temos aqui um alelo dominante e um alelo recessivo. Pelo contrário, reparem aqui que o heterozigoto ele tem um fenótipo intermediário ao dos parentais. Toda vez que eu cruzar, então, dois indivíduos e a descendência apresentar um caráter intermediário ao dos parentais, eu posso dizer, então, que é um caso de dominância incompleta. Reparem que a proporção fenotípica aqui é de uma planta vermelha, vezão, para duas plantas rosas, vezão, são as heterozigotas, para uma planta branca, bezão. Eu não usei letra maiúscula e minúscula. Maiúscula, lembra que a gente usa para representar o alelo dominante, a minúscula para representar o alelo recessivo. Como aqui não existe dominância, eu usei aqui a letra V para representar a cor vermelha, B para representar a cor branca e o heterozigoto é VB, ou vezão. Tudo bem? Agora, e na codominância? Na codominância, a gente vai observar que o heterozigoto ele apresenta ao mesmo tempo ambos os fenótipos dos parentais. Isso acontece com a cor da pelagem de alguns bovinos. Por exemplo, se eu cruzar ali bovinos que têm uma pelagem mais avermelhada, ou marrom, com um bovino com pelagem branca, eles nascem ali malhados, vão apresentar manchas. Se eu olhar para eles, então, eu consigo ver os dois fenótipos sendo expressos ao mesmo tempo. Eu não tenho um caráter intermediário, uma cor intermediária entre o vermelho e o branco. Não, nós temos aqui ambos os fenótipos sendo manifestados ali nesse indivíduo, nos descendentes da geração F1. Ao fazer a autofecundação da geração F1, nós vamos encontrar na geração F2 25% de avermelhado, 50% de malhado e 25% de brancos nessa proporção. Tudo bem?
Então, dominância completa. Se eu cruzar indivíduos de uma geração parental pura e na geração F1 o descendente, o heterozigoto, tiver a mesma característica que um dos parentais, eu concluo então que existe dominância. Lembra? Amarelo puro com verde puro nasceu amarelo, híbrido, heterozigoto, logo eu concluo que o amarelo é o caráter dominante. Se eu cruzar dois indivíduos, onde o descendente heterozigoto nascer com uma cor ou com um fenótipo intermediário, dominância incompleta. Agora, se ele manifestar os dois fenótipos ao mesmo tempo, é um caso de codominância. Mais para frente, a gente vai ver alguns exemplos de codominância que acontecem na nossa espécie, tudo bem? Para a gente poder fechar essa aula, pessoal, vou falar rapidinho com vocês aqui de cruzamento teste. Imagine que eu tenha um indivíduo que tem um fenótipo determinado por um alelo dominante. Ou seja, ele carrega o alelo dominante. Só que esse indivíduo pode ser azão-azão ou ele pode ser azão-azinho. Como é que eu faço para descobrir se ele é uma coisa ou outra? Se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto? Basta cruzar esse indivíduo, que eu não sei o que é, com o homozigoto recessivo e analisar a descendência. Então vamos lá, ó. Na primeira possibilidade. Se eu cruzar esse indivíduo que carrega o alelo azão com o homozigoto azinho-azinho e só nascerem indivíduos azão-azinho, eu posso concluir então que ele é homozigoto dominante. Agora, se eu cruzar esse indivíduo azão alguma coisa com azinho-azinho e metade das descendentes ali aproximadamente forem azão-azinho e a outra metade aproximadamente forem azinho-azinho, logo, necessariamente, eu preciso ter então um alelo azinho no parental. Eu concluo então que ele é heterozigoto. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado. Tirem print desse resumo, façam anotações, assistam novamente se algum ponto não ficou claro. Estou à disposição de vocês. Qualquer coisa é só me mandar, beleza? Grande abraço, até uma próxima.